Buscar a Deus não garante transformação. E talvez esse seja o motivo pelo qual muitas vezes estamos travados, mesmo tendo fé. Porque existe um padrão espiritual que poucos de nós sabemos. E por isso, mesmo achando que estamos fazendo tudo certo, continuamos vivendo sem uma mudança real. Por fora, acreditamos, mas por dentro sabemos que algo não está alinhado. Mas o problema não é a falta de Deus em nossa vida, mas sim a forma como a gente está vivendo com Ele. Talvez por isso, nada muda, nada avança, e o pior, ninguém fala sobre isso. A maioria de nós tem fé, mas o estilo de vida que levamos não reflete a transformação. Acreditamos em Deus, mas a nossa realidade ainda parece travada. E isso gera uma frustração silenciosa. Porque por fora continuamos firmes, mas por dentro a gente se pergunta: por que minha vida não muda? Agora, e se o problema não for a fé, mas a forma como estamos vivendo a nossa intimidade com Deus? Existe um princípio que está em Levítico 9, que pode destravar não só a nossa vida espiritual, mas também a nossa mente, nossas decisões e até a nossa vida financeira. Porque a verdade é uma só. Intimidade com Deus não é sobre momentos isolados. Não é sobre sentir algo em um culto, em uma missa. Não é sobre buscar a Deus só quando precisamos. Intimidade com Deus é um estilo de vida. E quando esse estilo de vida está alinhado, propósito é ativado, direção aparece e a prosperidade deixa de ser teoria e começa a se manifestar. Hoje vamos entender como viver essa intimidade de forma prática e como isso pode transformar completamente a nossa vida. O que acontece em Levítico 9 não é só uma história antiga, é um padrão espiritual que a maioria de nós ignora, talvez por desconhecer. Naquele contexto, Deus dá instruções específicas para Arão. Não era aleatório, não era feito de qualquer jeito, ou do jeito que ele achava melhor. Arão não improvisava, ele não adaptava, ele simplesmente obedecia. Enquanto isso, o povo também se posicionava. Existia expectativa, existia alinhamento, existia um ambiente preparado. Então o sacrifício era apresentado. E por um momento parecia que nada acontecia. De repente a glória de Deus se manifesta. A presença de Deus desce de forma visível, o fogo consome o sacrifício e todo o povo reconhece que Deus está ali. Isso não é sobre um ritual antigo, isso é um padrão. Preparação, obediência, presença, manifestação. E é exatamente nisso que a maioria de nós se perde. Queremos a manifestação sem preparação. Queremos resultado sem obediência. Queremos viver algo sobrenatural, mas continuamos vivendo de qualquer jeito. Mas Levítico 9 deixa claro, a presença de Deus não vem no improviso, ela responde a um padrão. E quando esse padrão é respeitado, a manifestação
não é questão de se, é questão de quando. O problema não é que Deus não quer nos abençoar. O problema é que queremos a manifestação sem viver o processo. Queremos ver Deus agir, mas não queremos nos alinhar. Queremos prosperidade, mas não queremos viver em obediência. E isso explica porque tanta gente vive travada mesmo tendo fé. Porque criou-se uma espiritualidade de momentos, mas não um estilo de vida com Deus. Buscamos a Deus quando estamos em crise, oramos quando precisamos, mas no resto do tempo vivemos desconectados. Nos aproximamos somente quando algo dá errado. Mas sem constância, sem disciplina espiritual, sem sensibilidade à presença. E aí vem a frustração e começamos a nos perguntar: por que nada muda? Por que minha vida não avança? Por que parece que Deus não responde? Mas a resposta é simples e confrontadora. Queremos um novo nível de vida, mas mantemos o mesmo nível de intimidade. Levítico 9 mostra que a manifestação não acontece por acaso. Ela acontece quando existe alinhamento com Deus. E aqui está o erro que está nos travando. Buscamos a Deus só na necessidade, vivemos uma fé sem constância, queremos prosperidade sem transformação interna, vivemos uma vida comum esperando resultados incomuns. E enquanto isso não muda, nada muda. Porque existe uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. Sem a presença constante de Deus, não existe transformação de estilo de vida. Não é sobre intensidade por um dia, é sobre constância todos os dias. E até entender isso, vamos continuar sentindo que estamos perto de Deus, mas longe da transformação que tanto buscamos. Agora preste atenção, porque isso aqui é o ponto mais importante deste vídeo. Intimidade com Deus não é um evento, é um sistema de vida. Não é sobre sentir algo em um dia ou seja, não é sobre sentir algo em um dia, mas sim é sobre viver alinhado com Ele todos os dias. E é exatamente isso que ativa a transformação. Levítico 9 revela um padrão, mas também revela um caminho prático. E aqui está como devemos aplicar isso na nossa vida. Em primeiro lugar, precisamos de um posicionamento diário. Intimidade não começa com emoção, começa com decisão. Não podemos depender de vontade para buscar a Deus. Precisamos criar um posicionamento, um horário, um momento, um compromisso diário com a presença dele. Porque quem espera sentir, quase nunca vive, mas quem decide, começa a experimentar. O segundo é a obediência prática. Deus já nos mostrou coisas que ainda não fizemos. Talvez esse seja o ponto que está travando nossa vida. Não é falta de revelação, é falta de aplicação. Pequenas instruções ignoradas geram grandes travas espirituais. Intimidade de verdade não é ouvir mais, mas sim é obedecer o que já foi dito.
E o terceiro é a consagração ou separação. A gente não consegue viver a presença se vivemos cercado de distrações. É preciso separar algumas coisas. O ambiente influencia o que a gente consome, o que a gente assiste, com quem andamos. Tudo isso afeta a nossa sensibilidade espiritual. Consagração não é isolamento, é alinhamento. E é tirar, afastar ou separar aquilo que nos afasta de Deus, para fortalecer o que nos aproxima dele. Quarto é a expectativa de manifestação. Quem vive em intimidade vive esperando Deus agir. Não é uma fé passiva, é uma expectativa constante de direção, resposta e intervenção. Começamos a perceber Deus nas decisões, nas oportunidades, nos detalhes, e isso muda completamente a forma como vivemos. Agora precisamos guardar essa frase, porque ela resume tudo. Quando alinhamos nossa vida, a presença de Deus muda nosso ambiente. E isso também muda nosso resultado. E é aqui que tudo começa a destravar. Não por força, não por sorte, mas por alinhamento. Agora vamos gravar isso em nossa mente. Levítico 9 prova uma coisa. Quando a presença de Deus se manifesta, tudo muda. Não é só algo espiritual. Começa dentro, mas reflete fora. Nossas decisões ficam mais claras, paramos de agir por impulso e começamos a agir com direção. As oportunidades começam a aparecer, não por sorte, mas porque estamos alinhados com Deus. A gente passa a enxergar o que antes não via. Evitamos erros que antes cometeríamos. E caminhamos com uma segurança que não vem de nós, mas vem de Deus. Nossa vida começa a entrar em ordem. E isso afeta tudo, nosso emocional, nossa mente, nossos relacionamentos e até a nossa vida financeira. Porque prosperidade de verdade não é só ter mais dinheiro. É viver com direção, é ter paz, é saber que estamos no caminho certo. E tudo isso começa em um lugar, na presença de Deus, em intimidade com Deus. Então a pergunta agora não é se Deus quer nos abençoar. A pergunta é: estamos dispostos a viver o estilo de vida que ativa essa presença? Porque quando decidimos viver isso, não é só nossa fé que muda, mas sim a nossa vida inteira que muda. Espero que essa mensagem tenha falado com você. Se falou, deixe seu comentário abaixo deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui vamos juntos aprender a alinhar a vida espiritual com propósito e prosperidade de verdade. Deixa seu like, isso ajuda também essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão travadas de alguma forma e que precisam dessa direção. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa destravar a vida. E no próximo vídeo, baseado em Levítico 10, vamos ver por que algumas pessoas até experimentam a presença de Deus, mas acabam perdendo tudo por falta de alinhamento. Vamos entender como evitar erros espirituais que bloqueiam propósito, decisões e prosperidade. E como viver uma prosperidade com propósito, sem se afastar de Deus. Então fica comigo e continuamos amanhã no próximo vídeo. Eu te espero lá. Até.